Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com um exercício prático relacionado ao ajuste a valor presente, o CPC-12. Esse exercício é um pouquinho mais detalhado, então eu vou dividir o conteúdo dele em 3 vídeos para ficar mais fácil de vocês entenderem como que é feito os procedimentos contábeis, tá ok? Então inicialmente a gente tem o seguinte, temos uma sociedade empresária que foi constituída em 1º de junho de 2023, com integralização de capital no caixa no valor de 450 mil. Durante o mês de junho foram realizadas as seguintes operações. Então foram 2 operações que ocorreram. A primeira é uma operação de compra no dia 2/6, de 1.500 unidades de mercadoria a um preço de R$ 190 cada mercadoria. Essa compra ela foi feita a prazo, com pagamento em 90 e 120 dias, e além disso nós temos os tributos inclusos, né? No caso o ICMS 12%, mas além dele também o PIS e o COFINS. No caso do lançamento 2 já é a venda, então nós vamos ter a venda de 1.250 unidades a um preço de 370, com prazo de pagamento de 60 e 90 dias, e também com alíquota de ICMS 12%, e além disso também PIS e COFINS. Como informações adicionais, a gente tem o seguinte, a empresa ela tem como política contábil efetuar ajuste a valor presente em operações cujo pagamento ou recebimento são iguais ou superiores a 60 dias, a taxa de desconto utilizada é 1,30, e além disso a empresa também é tributada pelo lucro real anual, para deixar o nosso exercício um pouco mais legal, né? E o que está pedindo o exercício? Primeiro, determinar os valores do estoque contábil e fiscal da empresa após as operações do mês de junho. Depois, o valor da receita financeira da EVP lá em 30/6. A letra C, o valor contábil de fornecedores, que é o fornecedor menos o AVP de fornecedor, lá na data de 30/6. E por último, o saldo do efeito fiscal diferido também no dia 30/6. Eu vou explicar detalhadamente cada item desse, né, à medida que a gente for calculando, tá certo? Então vamos lá para a planilha para começar os cálculos. Então o primeiro cálculo que nós vamos fazer ele vai ser referente à aquisição. Então aqui a gente vai ter um valor de aquisição, ok? Data da compra e o prazo da compra. Então o valor da aquisição ele vai ser igual ali no exercício, né? Ele está constituído de 1.500 unidades a 1.900. Então vai ser 1.500 unidades vezes 190, 190 cada unidade. Então o valor total da aquisição 285. Esse valor ele vai ser pago em 2 parcelas. Então nós vamos ter um valor de cada parcela de 142.500. Então 2 parcelas, 90 e 120 dias. A data da compra, ela foi realizada no dia 2/6 de 2023, ok? E o prazo ali, como eu comentei com vocês, né? Deixa eu até destacar aqui, 90 e 120 dias, ok? Então 90 e 120 dias. Beleza, então vamos lá. Para a gente calcular a compra, né, a gente vai ter que ter o primeiro cálculo dos créditos tributários. Então vai ter o valor da aquisição, 285 mil, sempre é o valor total. Sobre esse valor a gente calcula os tributos, ICMS, COFINS e PIS. E descontando esses valores, né, ou seja, com o valor da aquisição menos os tributos, nós chegamos no estoque fiscal, que a gente chama, né? Ou seja, o estoque sem o cálculo ainda do ajuste a valor presente. Depois disso, nós vamos calcular o ajuste a valor presente do fornecedor. Então, como que nós vamos calcular esse saldo? Então, para isso, nós temos aqui a nossa tabelinha aqui embaixo. Então, aqui nós vamos ter o número de parcelas, o valor de cada parcela,
o prazo da parcela, o valor da parcela, a taxa de desconto, o prazo da taxa e o valor presente. Chegando nesse valor, a gente consegue calcular o ajuste a valor presente, ok? Então, como que nós vamos calcular? Então, nós vamos ter o prazo de pagamento, né, de cada parcela, 90 e 120 dias. Daí, o valor da parcela, ele vai ser de 142.500. Então, cada parcela vai ter o valor de 142.500. Depois disso, a gente vai utilizar a taxa de desconto. Essa taxa é fornecida lá no exercício, né? Então, é esse 1,30 que está aqui. Para 30 dias, significa a taxa mensal, né? Então, 1,30 para 30 dias. E agora a gente vai calcular o valor presente. A ideia é o seguinte. Por exemplo, daqui a 90 dias, o valor que vai ser recebido pela empresa vai ser de 142.500. Mas nós queremos saber qual o valor que seria recebido na data da compra da mercadoria. Há uma taxa de desconto, né, de 1,30. Então, a gente vai aplicar a fórmula do valor presente. A fórmula do valor presente é essa aqui, do nosso ladinho. Deixa eu deixar aqui em destaque. Ele vai ser o valor presente igual ao valor futuro, que vai ser o valor da parcela, dividido por 1 mais taxa elevado a n, que é o período. Então, vai ser assim, ó. Nós vamos pegar os 142.500 dividido por 1 mais a taxa, ok? Elevado ao n. Aqui, a taxa, no caso, é uma taxa mensal. E o período aqui, o n, ele está em dias ainda. Então, nós temos que fazer a conversão de dias para meses. Então, para isso que a gente vai pegar o 90 e vai dividir por 30. Assim, a gente converte em 3 meses. Chegamos ao valor presente. Então, o que significa isso? Significa que, por exemplo, aquela parcela que daqui a 90 dias vai ter um valor de 142.500, na data da aquisição da mercadoria, tem um valor, né, com a taxa de desconto de 1,30 de R$ 137.083,92. Essa diferença entre o valor da parcela e o valor presente será o nosso AVP, ajuste a valor presente, ok? Fazemos o mesmo raciocínio para a segunda parcela. Então, a gente vai pegar 142.500 dividido por 1 mais a taxa elevado a mesma coisa. Aqui o n está em dias, né? Temos que converter 120 dividido por 30. Chegamos ao valor presente. A diferença entre o valor da parcela menos o valor presente vai ser o nosso AVP. Somando os dois valores aqui, né, vamos ter o AVP total, que vai ser de 12.591,43. Então, esse valor ele vai ser descontado aqui no saldo do estoque fiscal, gerando assim o que a gente chama de estoque contábil. Então, sempre que a gente tiver, no caso, a aplicação do ajuste a valor presente na aquisição de mercadoria, nós vamos ter uma diferença entre a base de estoque contábil e a base de estoque fiscal. Lembrando que fiscalmente ele considera só a dedução dos tributos, né, exigidos por lei. No caso aqui do nosso exercício é o ICMS, o COFINS e o PIS. Se fosse, por exemplo, empresa do lucro presumido, né, seria só ICMS. Se fosse simples nacional, daí não teria nenhum tributo, né, gerando crédito ali. No caso do estoque, além dessas deduções tributárias, a gente também tem a dedução do ajuste a valor presente. Então agora a gente já tem as informações para o lançamento inicial. Então como que vai ficar o nosso lançamento inicial? Aqui do lado eu fiz uns razonetes, né, para ficar mais claro para vocês como que a gente vai lançar. Então nós vamos lançar o valor de fornecedor, sempre é o valor total, 285 mil. Agora nós vamos ter os lançamentos de débito. Então todos os lançamentos agora são do lado do débito. Vamos ter o ICMS a compensar, que a gente calculou aqui em cima.
Vamos ter o COFINS a compensar, 21.660. Vamos ter o PIS a compensar também. Ok? E nós vamos ter também o quê? O ajuste a valor presente. Essa conta de ajuste a valor presente, como ela está atrelada ao fornecedores, ele vai gerar lá no próprio passivo uma conta redutora. Então, quando a gente tem essa conta redutora, o lançamento é sempre o inverso. Então, como lá no passivo a gente lança só valores a crédito, né? O saldo de conta redutora vai ser um valor a débito. O raciocínio é similar, por exemplo, em depreciação lá no imobilizado, né? Quando a gente tem depreciação acumulada, a gente utiliza a conta redutora, né? Aqui o raciocínio seria semelhante, né, na questão do lançamento. Daí o que acontece? Fiz o lançamento aqui do AVP e o saldo remanescente eu vou lançar aqui no nosso estoque. Então, no estoque ele vai o valor contábil aqui, 211.846,13. Se nós somarmos todos os valores aqui, né, só para a gente comparar, ICMS, mais COFINS, mais PIS, mais o AVP, mais o estoque, o que vai acontecer? Ele obrigatoriamente vai ter que fechar no mesmo valor aqui do fornecedor. Tá certo? Então esse seria o nosso lançamento inicial no Razonete. Para a gente concluir esse lançamento número 1, né, a gente pode fazer o lançamento lá no nosso controlinho de estoque. Então a gente vai ter uma aquisição. Essa aquisição ela foi de 1.500 unidades. E aqui a gente vai ter uma diferença entre o estoque contábil, que é o estoque que a gente lançou na contabilidade, que seria o estoque do estoque fiscal, né, no caso. Mas por que é interessante a gente controlar esses saldos? Porque assim, ó, esses valores, eles geram uma diferença, ou melhor, vamos pensar assim, né? A aplicação do CPC 12, ele vai gerar uma diferença entre a base contábil e a base fiscal da empresa. Ou seja, no caso específico do estoque, né, a gente vai ter uma base contábil e uma base fiscal diferentes. E essa diferença, ela vai acabar gerando um lançamento de adição ou exclusão lá quando a gente for calcular o imposto de renda e a contribuição social. Então, por isso é bom a gente já fazer esse controlinho separado, né? Para que daí na hora que a gente for fazer o cálculo do efeito fiscal diferido, a gente já tem esse saldo pronto. Tá ok? Então, nesse momento, a gente vai fazer o lançamento aqui da aquisição. Beleza? Pessoal, se acaso ficou alguma dúvida aqui em relação a esse lançamento, pode deixar ali o comentário no vídeo ali, que eu vou esclarecendo. Então, o próximo vídeo daí a gente vai continuar o lançamento de venda, tá certo?